Olá a todos, eu sou Rodrigo Jadebaran e nós vamos agora gravar um videozinho sobre um tema um pouco delicado, que é o relógio radiestésico, e assim trazer um maior esclarecimento da mesma forma que nós passamos em aula. Bom, eu compartilhei aqui os slides que nós professores utilizamos em aula, é padrão, para melhor clarear aí a sua mente, tá bom? Nós vamos falar sobre o relógio radiestésico, que está posicionado no canto inferior direito. E nós vamos falar sobre um pouquinho mais sobre ele. Quando nós falamos em relógio radiestésico, reduzir aqui, nós estamos falando de um gráfico que serve para a gente quantificar as nossas perguntas, ou clarear as nossas ideias, ou ter um direcionamento assertivo do que fazer, ou como fazer, ou quando fazer. Nós chamamos isso de ações terapêuticas. E dentro dessas ações, nós encontramos alguns temas importantes. Nós temos neste gráfico algumas palavrinhas: energético, orgânico, físico e as cores. O que seriam isso? Vamos começar pela parte energética. A parte energética, nós estamos falando que estaremos fazendo uma análise energética e uma limpeza das energias que estão no cliente. Nós estaremos purificando os chakras, a aura, os corpos sutis e assim por diante. São as energias que estão emanando ou impregnadas no nosso cliente em uma dessas áreas. A parte orgânica, nós estamos falando em fazer uma limpeza totalmente ligada ao corpo físico do meu cliente, aos órgãos, ao sistema sanguíneo, sistema imunológico, sistema respiratório, sistema cardíaco, sistema digestivo, sistema ósseo e assim por diante. Nós estamos trabalhando com todo o corpo e todos os sistemas do nosso cliente. Para simplificar, a gente colocou a palavrinha orgânico. Então estaremos fazendo uma limpeza mais profunda, de forma um pouco mais física, mais densificada, diretamente no corpo físico e no ectoplasma que o compõe. Depois nós vamos falar da parte físico, tá? Nós vamos fazer uma limpeza nos objetos, nas coisas, nos elementos físicos que estão ao redor do meu cliente, que acompanham o meu cliente, como roupas, acessórios, amuletos, guias, rosários, anéis, pulseiras, automóveis, ou seja, elementos físicos que emanam uma frequência, mesmo que inconsciente, emanam uma frequência ao redor do nosso cliente. E essa frequência ao redor do nosso cliente, ela pode conter intenções do próprio cliente, quando ele consagra, ativa algum elemento espiritual, ou espiritual contra o meu cliente, de ações espirituais contra ele, através dos elementos físicos presentes na casa. Cores. Cada cor do relógio, ele está totalmente ligado aos nossos chakras. Nós estamos falando de um realinho. Não é uma limpeza profunda. É apenas um reajuste. Nós estamos apenas colocando uma cromoterapia sobre o chakra para que ele possa se recompor de forma natural, de forma leve, de forma tranquila, sem a necessidade de movimentarmos ou trabalharmos o chakra de forma mais intensa, tá? Então a gente coloca a pedrinha nessa cor e também podemos colocar uma outra pedrinha no chakra em forma de bolinha colorida, tá? Vamos colocar lá, porque é uma limpeza sutil, uma limpeza leve. Agora nós vamos falar dos itens para consulta, ou seja, para a gente quantificar as nossas ideias, perguntas e assim por diante. Eu gostaria de falar para vocês uma coisa que está ligada às nossas regras. A regra de tempo e período de uma consulta a outra, ela sempre segue
a base da mesa quântica estelar. Nós sabemos que existem outros gráficos de análise de atendimento. E esses outros gráficos externos podem até falar, faça uma mesa tal, faça uma terapia tal. Até aí, tudo bem. Desde que respeite o período de um atendimento a outro, já direcionado pelo nosso trabalho, pela nossa egrégora, pelo nosso atendimento. Se qualquer outro gráfico externo pedir para que você antecipe, pedir para que você faça menos de 30 dias em momento de pandemia, para que você faça 2 ou 3 vezes, ou qualquer outra orientação que nós não passamos em aula, por gentileza, desconsiderar. A mesa ela tem um ciclo perfeito, organizado e seguro. Qualquer outra orientação fora do nosso trabalho não será aceita, tá certo? Itens para consulta. Então nós vamos falar agora desses itens que são utilizados para perguntas que nós vamos fazer ao pêndulo através deste gráfico. Então nós temos ali um alfabeto de A a Z. Vou compartilhar aqui na tela o desenho novamente. De A a Z, as letrinhas do nosso alfabeto, para que a gente possa identificar cristais, ervas, etc. Tá? Rodrigo, eu posso também encontrar uma terapia após a mesa quântica estelar através desse gráfico? Exemplo, estou fazendo a mesa quântica estelar, ela tem o seu período em pandemia de 30 dias, pós-pandemia retornaremos aos 3 meses a cada atendimento. Nesse intervalo de tempo, posso agregar uma nova terapia que eu utilizo? Com toda certeza você pode agregar outras terapias para o seu cliente. E caso você tenha dúvidas, de A a Z, você vai encontrar com o seu pêndulo o nome da outra ferramenta ou da outra terapia a ser utilizada, tá? Lembrando que, Rodrigo, eu não conheço nada de cristal, pode sair algum nome? Provavelmente não. Nós estamos lidando com o seu inconsciente, com o seu subconsciente, com a sua memória, baseada no estudo onde você absorveu esse conteúdo. Então o pêndulo ele vai rastrear o conteúdo ou a informação presente em seu inconsciente ou no seu subconsciente, ou seja, na sua memória. Quanto maior o leque de informações que você tenha de cristais, de ervas ou de qualquer outro elemento a ser utilizado ou terapia, maior o seu espectro de ação. Quanto menor o seu conhecimento, menor o seu espectro de ação. 7 cores, onde nós utilizamos, para uma correção energética ou vibracional na vida do cliente, em algum órgão e assim por diante. Muitos estudiosos dos chakras, dos órgãos e também da cromoterapia se utilizam das cores para um reajuste vibracional ou frequencial no órgão. O órgão se alinhando, se harmonizando, volta a ter a vitalidade que ele sempre teve, gerando então a tão almejada saúde. Então, quando trabalharmos com cores, não necessariamente está ligado aos chakras, pode estar ligado aos órgãos, pode estar ligado ao corpo, pode estar ligado à aura. Simplesmente põe a pedrinha lá, automaticamente isso já vai ser trabalhado, podendo colocar uma outra pedrinha no mesmo chakra daquela cor, tá bom? Temos também o itens para consulta alto, neutro e baixo, podendo ser interpretativo de acordo com a situação. Ou seja, como está a minha frequência hoje? Alta. Como está a frequência do meu cliente no início deste atendimento? Baixa. Como está a frequência do meu cliente agora que eu estou finalizando o atendimento? Alta. Assim nós vamos medir ou mensurar as frequências ou qualquer outra pergunta que você tenha. Qual a probabilidade do meu cliente permanecer neste relacionamento? Alta. Qual a probabilidade do meu cliente permanecer no trabalho? Baixa. Qual a probabilidade do meu cliente encontrar um novo caminho empresarial? Neutra. E também temos respostas diretas. Não, neutro e sim. Eu estou conectado? Sim. Eu preciso me reconectar? Não. Foi enviado em 100%? Sim. Falta algo na vida do meu cliente? Não. E aí você vai
gerar as perguntas de acordo com a necessidade do momento, tá? Nós temos gráficos que são os gráficos de porcentagem. O gráfico de porcentagem, que vai de 0 a 100, nós utilizamos durante o nosso atendimento no momento onde eu me conecto e vou medir a minha conexão. Eu, operador, estou 100% conectado? Sim ou não? Sim. Qual a porcentagem da minha conexão? Sempre 100%. Rodrigo, e se der 98, 95, 90? Volta no portal e manda novamente. Faço o mesmo com o meu cliente. Qual a porcentagem da conexão do meu cliente? 100%. Então tá bom. Qual a porcentagem do envio das ferramentas? Qual a porcentagem do encerramento do trabalho? Sendo assim, o gráfico de 0 a 100%, ele é muito importante para o nosso trabalho, para que não haja vazamento energético ou dúvidas, tá bom? Gráfico de 0 a 24, podendo se usar conforme a necessidade. O que nós temos de 24 ao nosso redor ou no nosso dia a dia? 24 horas. Gráfico de 0 a 60, podendo ser 60 minutos ou 60 dias. Gráfico de 1 a 5 para a direita e de 1 a 5 para a esquerda. Nós chamamos isso de sintonia fina. Para a direita, nós temos o sim, para a esquerda, nós temos o não. E nós vamos medir a qualidade deste sim de 1 a 5. Medir a qualidade deste não de 1 a 5. Podendo também encontrarmos, caso haja a espada do Arcanjo Miguel, chips implantes, onde nós sempre trabalhamos de 1 a 5. Tá? Nós temos também itens para consulta com algumas palavrinhas-chave: imediato, outro dia, mais tarde, recusar. Nós sabemos que algumas ferramentas trazem informações muito densas, como o código 21, falando sobre registros deformados. E nesse momento nós captamos algumas informações, né? Eu posso passar essa informação para o meu cliente outro dia, ele não está preparado. Mais tarde, deixa as energias se assentarem, mais tarde você passa, faz um laudo e você passa para ele. Recusar, ele não está preparado, nem agora e nem vai estar, então não passa essas informações. Ou imediato, passe sim, vai ser bom para ele. Ou qualquer outra dúvida e pergunta que você tenha, você pode usar essas palavrinhas para indicar, para conversar, para passar informações, né? E assim por diante. Tá bom? Então esse foi o nosso relógio radiestésico. Maiores informações você vai encontrar com seu professor ou na sua aula. Vamos dar uma olhadinha agora no relógio radiestésico? Então, estamos aí de olho no nosso relógio radiestésico e agora a gente vai dar uma pincelada na forma prática. Sempre que seu pêndulo sair do portal em direção a esta ferramenta, tenha em mente que no momento da operação ele vai para alguns locais específicos, tá? Primeiro, nós vamos analisar se ele quer ou ele está falando das cores. Depois nós vamos ver se é algo orgânico, físico, energético. E assim nós temos aqui as ferramentas do relógio radiestésico. Ou vai ser cor, as cores, ou vai ser algum elemento a ser trabalhado, energético, orgânico e físico. Rodrigo, e todo o resto? Todo o resto é para auxiliar em perguntas que virão no momento das 3 perguntas ou no final do seu trabalho, para uma orientação de um cristal, de uma erva ou de uma outra ferramenta. Ferramenta da mesa a ser trabalhada quando o seu pêndulo te leva até ela, ou é a cromoterapia, ou nós estamos falando de trabalharmos uma limpeza e purificação na parte energética, física ou orgânica. Todo o resto é para mensurar, é para tirar dúvidas, é para esclarecer algum ponto ou alguma ideia que não ficou muito clara, tá certo? Serve para análises. Ou faremos isso na parte das porcentagens, do início ao fim.
conexão de operador e cliente, envio das ferramentas, encerramento da mesa. Tá? Ou no final, quando nós formos mensurar algum cristal, erva ou alguma ferramenta de outra terapia, na verdade, né, que vai colaborar com esse trabalho. Então nós finalizamos a mesa quântica estelar, que é uma coisa, e aí você, com essa informação que você captou no gráfico de A a Z, você começa uma outra terapia em um outro momento. Mesa é mesa, qualquer outra terapia é outra terapia. Tá certo? Então, gratidão a todos pelo vídeo do relógio radiestésico.